Louvado seja o nome do Senhor, amém? Graças a Deus. Você já deu uma olhadinha para o seu irmão do lado? Já cumprimentou? Já deu a paz do Senhor Jesus para ele? Amém? Quem não estava aqui pela manhã, seja bem-vindo agora em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, é bom estarmos juntos em comunhão. Abra sua Bíblia. Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Amém? Já está no visor. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorada em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Glória a Deus. Aqui o Senhor fala no versículo 8: digo-vos que depressa. Em outras versões fala que ele vem logo, né? Que ele vem logo. E no grego quer dizer que muito depressa, muito repentinamente, o Senhor vem para julgar as nossas causas, buscar os seus escolhidos. E aí pergunta: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Louvado seja o nome do Senhor. Isso é para nós pensarmos, refletirmos e ficarmos atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor amado, por estarmos aqui retornando à tua casa. Senhor, muito obrigada pelo dia que passamos. Obrigada, Senhor Deus, pela palavra que foi ministrada pela manhã. Te louvamos, Senhor Deus, por tudo que foi realizado neste dia pela manhã aqui na tua casa. Paizinho querido, e viemos retornando, Senhor Deus, para continuarmos adorando, exaltando o teu santo nome. Nome digno de toda honra e de todo louvor, Senhor, e toda glória sejam dadas ao Ti. E nesse momento, Pai, queremos te entregar a cada um que já se faz presente na tua casa. Senhor Deus, que os teus anjos possam vir protegendo e guiando, Senhor Deus, os passos daqueles que estão saindo de casa, daqueles que estão numa condução, daqueles que estão vindo, Senhor, com o propósito de vir te adorar, de ouvir a tua santa voz, Senhor Deus. Paizinho querido, em nome de Jesus, Pai, assim como nós lemos neste texto, quando o teu filho voltar, quando o teu filho retornar, ele achará fé na terra. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor Deus, porque sem Ti nada somos, nada podemos fazer sem a Tua presença maciça, Senhor Deus, em nós. Paizinho querido, em nome de Jesus, visita, Senhor Deus, a cada família aqui representada, a cada um aqui, Senhor Deus, que aqui chegou. Toma, Senhor Deus, aqueles que estão porventura em casa, aqueles que porventura estão trabalhando na noite deste dia. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, visita os enfermos, visita, Senhor Deus, cada servo, cada filho teu, para a honra e glória do teu santo nome. Nos ajuda e nos abençoa na noite desse dia. Senhor Deus, essa é a nossa oração, Pai,
toma a direção de tudo. Tudo que for feito neste lugar, receba como aroma suave nas tuas santas narinas, Pai. Muito obrigada por tudo. Essa é a nossa oração que te fazemos e já te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero chamar aqui a pastora Silvia. Ela vai estar ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações, em nome de Jesus. Eu gostaria que você que pode, se coloque de pé, estenda as mãos para cá, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, eis aqui a tua filha, Senhor, abençoa, ajuda, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, porque sabemos e cremos que o Senhor tem cuidado dela, da sua família. Paizinho querido, muito obrigada. Usa, Senhor Deus, a tua filha com poder e graça, Senhor. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, que possamos estar com nossos ouvidos abertos e atentos à tua voz, que vai ser ministrada, usada pela tua serva, em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a amada igreja com a santa e poderosa paz do Senhor Jesus. Amém? É motivo de muita alegria nós estarmos aqui essa noite reunidos para declarar o nome de Jesus, a santidade de Cristo, o quão poderoso, majestoso Ele é. A Ele toda a glória, toda a honra e todo louvor. Nós viemos com esse propósito, o propósito de adorá-lo, de bendizer o nome dEle. Não há outra razão de nós existirmos como crentes, como cristãos, se não professarmos a nossa fé no firme fundamento que é Jesus Cristo, a rocha angular, aquela que dá sustentação à igreja. Nós temos os ministérios, os pastores, os obreiros, mas Cristo é a rocha da igreja. Sem Ele, nada disso faz sentido. Não faz sentido as reuniões, não faz sentido os encontros. Sem Cristo, se Ele não for a nossa motivação, se Ele não for o nosso primeiro em tudo, nada disso adianta. Amém? Porque nós nos reunimos para professar a nossa fé em Cristo Jesus e declarar a maravilha do reino de Deus. Esse é o nosso chamado. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós nos arrumamos para vir a este lugar. Por isso que a gente já sai desse lugar com a nossa mente trabalhada no Espírito Santo para anunciar o reino de Deus. Esse é o chamado do cristão, não há outro. Não há outro. Tudo é consequência do chamado principal, que é servir a Jesus Cristo, que é honrar o seu nome, que é professar a fé nele, que é declarar as obras do reino de Deus. As coisas demais, simplesmente elas fazem parte disso tudo, mas é a Ele que nós viemos hoje dar toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Por isso que pessoas vão sair daqui essa noite curadas, restauradas, transformadas pelo poder de Deus. Por isso que nós vamos ser impactados, já estamos sendo impactados por essa obra maravilhosa dia após dia. Eu encontrei uma pessoa que falou para mim, vou levar a cocaína, ele mora em Nova Iguaçu, ele está utilizando novamente a cocaína, e ele falou para mim, vou esperar no domingo para entregar no altar. Eu falei, não espere domingo, entregue agora. Se você deseja ser uma nova criatura, o altar é onde você está, aleluia. O altar da igreja é onde a igreja está. Nós representamos o reino de Deus, nós seguimos a Cristo firmes. Firmes, firmes, firmes. Ainda que venham os ventos, ainda que sopre, todos, as lutas venham, se levantem contra nós. Nós somos aqueles chamados para prosseguir e levar as boas novas do reino de Deus. Amém? Eu convido a amada igreja para juntos meditarmos em Marcos 2, a partir do versículo 18 ao 22. Nós podemos dizer que o nosso encontro hoje é com o maravilhoso, com o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele cujo qual o governo foi estabelecido sobre os seus ombros. Amém?
Então hoje nós estamos nos encontrando por mais algum momento com Ele. A Ele toda a glória, aleluias. É muito bom servir a Jesus. Glória a Deus. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram a Jesus: por que motivo jejuam os discípulos de João e o dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo que eu estiver presente, o noivo não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a ruptura ou a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres. Mas se põe, aleluia, vinho novo em odres novos. Aleluia. Pode sentar, igreja amada, glorificando a Deus. Aleluia. Nesse contexto aqui histórico, eu perguntava ao Espírito Santo, porque muitos, quando vão pregar, nós temos a linha histórica que nós temos que falar, passar para a igreja, mas há todo um contexto agora, atual. Porque a Bíblia, ela atravessa as gerações, ela atravessa a humanidade, ela corta o tempo, porque Deus é o dono do tempo. Aleluia. E Jesus, e eu senti o Espírito Santo falando no meu coração, Jesus falou em parábolas para que nós pudéssemos contextualizar para esse tempo. Mas nós não podemos omitir a história. Esse cenário aqui aconteceu porque observavam um comportamento dos discípulos. Estão te observando, tá? Vou te dar essa notícia agora. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Estão nos observando. E não foi diferente nesse momento com Cristo. Observavam o comportamento dos seus discípulos e viam que eles eram diferentes dos fariseus. Do comportamento deles, que eles tinham como uma prática o jejum. O jejum, em média, eles jejuam 2 vezes. Tem aqui também na Bíblia isso, versículos que falam que eles jejuam em média 2 vezes por semana. E também apontavam como os discípulos de João que jejuavam. Mas os de Cristo não. E todo esse cenário de falar de um tempo novo, de falar de desconstruções, se dá nesse aspecto. Começa assim, mas trazendo para nós, neste ano de 2025, exatamente às 19h05, meu celular, eu não estou com o meu digital, meu analógico ainda, esse relógio, nós podemos dizer que o que Jesus quer nos deixar, o que Ele nos deixou por meio dessa parábola é: todo encontro com o Espírito Santo vai expandir a nossa vida cristã, amém? Já começou lá atrás, quando você declarou que a sua vida agora pertencia a Cristo. Não foi uma declaração apenas, foi você declarar e reconhecer no mundo físico e espiritual que agora você tem um Senhor. Portanto, toda ação que começou a acontecer na nossa vida a partir desse dia é uma obra magnífica e esplêndida do poder do Espírito Santo. Aleluias! E essa obra é de expansão. Quando se fala nesse odre, esse odre usado muito para se conservar líquidos, se colocar vinho, se colocar água, né, era usado muito nas regiões desérticas, porque a gente está falando de um Oriente Médio, né? Eles usavam com couro de algum animal. Há alguns livros que falam cabras, ovelhas, mas eles usavam esse couro, curtiam esse couro. E ali eles colocavam esse líquido. E Jesus faz uma repreensão e Ele corta tudo, dizendo, para chegar no ano de 2025, que se nós conservarmos o odre velho, não poderemos receber o vinho novo. Aleluias! Há uma necessidade da nossa vida acompanhar toda essa majestade, toda essa
manifestação maravilhosa que é o Espírito Santo que está sobre nós ministrando dia após dia. Você abriu o olho, tomou consciência da vida, o Espírito Santo já está falando com você. Às vezes fala até com a gente dormindo. Oh Deus, não acho que eu não sou sozinha nessa experiência não, amém? Aleluia. Posso ver uma mãozinha assim? Para eu saber que eu não estou falando coisas que não existem. Estamos testificados pelo Espírito Santo que essa obra acontece conosco. Portanto, quando Jesus corta esse tempo e fala sobre essa parábola, ele está nos alertando que há uma obra de expansão diária, ininterrupta na vida do crente. E para isso nós precisamos que os nossos odres, que o nosso revestimento esteja sendo também transformado por ele. E aí o Espírito falava comigo essa tarde, tem vinho novo, filha, mas também tem luta nova. Meu Deus, não é assim? Tem a presença do Espírito Santo, mas aí Jesus falou, no mundo vocês vão ter o quê? Aflições, mas vocês precisam ter bom ânimo. Resistam, igreja, porque ele declarou que ele venceu o mundo. Aleluias. E quando Jesus nos alerta, aqui eu fiz um resumo, que o odre é exatamente isso. Um recipiente de couro que com o tempo começava a romper. E aí a gente transfere para a nossa vida, né? Tem dia que a gente acha que não vai conseguir, que não vai dar conta, que não vai ser possível a gente se livrar daquele problema. Mas o Espírito me trouxe essa noite para dizer, os nossos odres não vão romper, porque essa noite é uma noite de restauração da igreja. Tem vinho novo e restauração nos odres. Aleluias! Deus é maravilhoso, Deus é amoroso, Ele é o nosso Senhor. E Ele não quer que a gente se perca. E Ele não quer que a gente fique pelo meio do caminho. E Ele não quer de forma alguma que a gente viva como escravo de Satanás. Porque nós já estamos livres, estamos limpos pelo poder do Espírito Santo. Ele não aceita, Ele não negocia a sua alma com nenhuma situação. Aleluias. Mas qual é a nossa condição como crentes essa noite? Mediante essa palavra, posicionamento. Posicionamento, o que cabe a nós agora? O vinho é novo, aleluia. O Espírito está pronto. A carne é fraca, mas o Espírito está aqui te ajudando, aleluias. Ele nos ajuda. Jó falou, em Jó 42:5, está registrado que ele falou que antes ele conhecia Deus apenas de ouvir, pelas experiências alheias. Mas em algum momento, quando a coisa começou a apertar, ele começou a ver Deus como? Face a face. A Bíblia diz que os olhos dele viram a Deus. É a experiência mais maravilhosa que há sobre a nossa vida. Quando nós temos esse encontro maravilhoso com Deus. Não existe nenhum outro marco que possa existir na carreira humana, nem a sua faculdade, nem a sua pós-graduação, nem o nascimento dos seus filhos, nada se compara quando os seus olhos viram a Deus, viram a Cristo, por meio de Cristo Jesus você enxergou a Deus, aleluias. E aqui está dizendo assim, esse resumo, foi uma experiência, foi uma chamada de transição, e o Espírito está nos chamando hoje para uma transição. Aleluias, aleluias. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus, aleluias. Nós estamos sendo comissionados hoje para uma transição em um nível que só o Espírito Santo tem para nos dar e nos entregar. Transição de restauração, transição de relacionamento com Deus, de posição ministerial, posição espiritual, posição de sacerdote de uma casa, posição de mulher de Deus dentro da tua casa. Os nossos odres não vão romper em nome de Jesus.
Nós não ficaremos no meio do caminho, fadigados, cansados, abatidos, sem o Espírito Santo, não. Porque Ele está aqui essa noite dizendo: eu vou curar os odres essa noite. Eu vou restaurar a igreja. Porque Ele é o dono da igreja. Jesus é o dono da igreja. Glória a Deus por isso. Isaías 64 fala que desde a antiguidade nunca se ouviu. Ele está falando de um tempo que nem a nossa mente alcança. Um tempo em que ele vivia, ele fala que é da antiguidade. Se eu já acho o profeta Isaías antigo, olha como ele se refere. Misericórdia. Deixa eu beber uma aguinha. Ele está dizendo que desde a antiguidade não se ouviu. Esse é o Deus que nós servimos, amém? Nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. Deus além de ti, Senhor, que trabalha para aquele que nele espera. A tua expectativa em Deus traz resposta do céu. A tua confiança em Deus traz resposta do céu. Rompe o céu e te entrega o teu milagre. A tua atitude de confiar e esperar em Deus. Bendito é o homem que confia em Deus. Será como uma árvore plantada em meio aos ribeiros. E as nossas folhas não vão secar não, igreja. Nós não vamos secar. Nós somos aqueles chamados para frutificar. Aleluia, aplauda o Senhor. Porque quando eu falo que a igreja está frutificando, é porque a obra de Cristo está sendo revelada na nossa vida. Não é para a nossa glória, é para a glória dele. Quando você aplaude a ele, as obras que estão sendo manifestas na tua vida enxergam Cristo por meio de nós. O mundo vê Cristo por meio da igreja. O mundo nos enxerga o reino por meio de nós. Há uma responsabilidade. Os princípios do reino de Deus vêm para expandir as nossas vidas, não é para nos destruir. Amém? Jó passou por todas aquelas tribulações. Eu amo a história de Jó, porque eu vejo que quando eu acho que eu estou sendo apertada, eu lembro de Jó. Eu falo: Senhor, muito obrigada, Jesus. Porque diz, eu até anotei aqui, diz que a Bíblia vai relatando, é tão assim, ao mesmo tempo que me traz, eu amo a Bíblia, vai me dando um espanto, porque diz que, está falando assim, ó, em Jó, que fogo desceu dos céus e queimou seus empregados e as ovelhas do pasto. Que os caldeus, 3 grupos de caldeus, entraram, levaram seus camelos e ainda mataram os empregados. E olha que a relação dele com os empregados não era como a gente vê de agora do mundo, não, tá? De humilhação, porque tem dinheiro, porque tem estudo, não. Ele também ofertava pelos seus empregados. Ele era uma pessoa que nós consideramos justa. Amém? Então, quando fala que ele perdeu os empregados, não é uma dor qualquer, não. É uma dor na alma de alguém que tinha um relacionamento com aquelas pessoas que o serviam. Não eram desprezados, não. Eram pessoas amadas por ele. E diz assim, que o fogo desceu dos céus, queimou as ovelhas do pasto com os seus empregados. Os caldeus entraram, levaram os camelos e mataram os empregados. E um vento atingiu a casa e matou os seus filhos. Era uma sucessão de desgraças. Nós podemos falar assim, né? Mas uma coisa, quando eu olho meus problemas, eu falo: Senhor, Tu restauraste a vida de Jó, porque a Tua palavra é verdade. Então eu creio que é possível também. Para uma árvore cortada, novamente ela vai brotar pela presença do Espírito Santo. Se Tu restauraste, a Tua palavra é verdadeira, ela é pura, ela é lâmpada, ela me guia. Se Tua palavra diz que Tu restauraste, eu anotei até o versículo aqui, Jó 42, 32, você vai lá conferir, que diz assim: o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início, amém?
Você crê que a tua vida pode ser abençoada mais hoje do que no início? Que você está olhando como perda hoje, o Senhor vai virar esse assunto, vai virar o teu cativeiro, aleluia, essa noite eu creio no poder de Deus, para isso eu estou subindo nesse altar, porque eu creio na palavra, a palavra é verdade, e o Jesus que eu estou proclamando essa noite, Ele é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da tua casa, é o Senhor dos teus dias, de toda a sua existência. Por isso que nós estamos aqui. Seja flexível nas mãos de Deus. Não seja como esse odre seco, já ressequido com o tempo. Deixa o Senhor trabalhar a tua vida. Deixa Ele te levar. E a gente tem tanto eu. Bastou um vento, levou tudo dele. Bastou uma invasão e saqueou tudo. E o eu foi para onde? Foi para onde o eu? Que ele cresça e eu diminua. Que ele, não é isso? E que eu me constranja. Esse é o lema da igreja. Esse é o lema de quem é chamado. Aleluias. Seja flexível na mão de Deus. Seja flexível na mão do Espírito Santo. Não fica guerreando com Ele. Deixa Ele fazer a obra. Aleluia. Deixa Ele falar. Deixa Ele falar no teu coração, para que você possa ter uma atitude de obediência. E eu vi a maior declaração de amor de Cristo em João 10, a partir do versículo 10 ao 15, ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus falou, Jesus, eu vim para que a igreja tenha vida, e vida em abundância, porque eu sou um bom pastor. Ele não é qualquer pastor, Ele é o bom pastor, aleluia. Sabe por que Ele é o bom pastor? Porque Ele vai no ponto maior, que é dar vida por nós. Por isso que Ele é o bom pastor, porque o bom pastor, ele não só cuida da ovelha, ele dá a vida pela ovelha. O mercenário, ele diz aqui, mete o pé. Quando vê o sufoco, ele bate em retirada e deixa a ovelha perdida. Mas Jesus não nos deixa perdidos, não. Se você está vivendo algum momento de perdido, não sabe para onde vai, se junta com Jesus, que Ele vai te dar um destino. Ele vai te dar um norte. Ele vai te levar para o caminho certo. Ele vai colocar a tua vida, olha, no plano. Quem é pedreiro sabe, vai fazer uma casa sem estar no nível, vai ficar tudo torto. Não vai fechar nada, não vai fechar a porta, nada vai funcionar. Não é assim, tudo desgrenhado. Mas Jesus não trabalha assim não, tá? Se a nossa vida está desgrenhada, é por culpa nossa, falta de atitude nossa. Por isso que o Espírito Santo está essa noite falando: eu sou aquele que restauro a igreja. O assunto com a igreja é com o Espírito Santo, não é mais com ninguém. Aleluias. Quem trata da igreja é o Espírito. É o Espírito que trata a igreja, é o Espírito que ministra o coração da igreja, é o Espírito que exorta a igreja, que chama a atenção, que puxa a orelha. É Ele que vai botar a igreja no plumo certo, para onde Ele quer levar a gente. Aleluias. E Ele diz: eu sou o bom pastor, eu conheço vocês, eu conheço a cada um de vocês, e vocês também me conhecem. Está confuso? Se alinha com Cristo. Está se sentindo perdido e sozinho? Se alinha com Jesus. Não sabe para onde vai? Está em dúvida? Se alinha com Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluias. Para a gente finalizar. Esse texto me tocou muito. Para a gente finalizar. Se Deus te prometeu, fica na posição, aleluias. Não deixa isso comprometer a tua caminhada, não. O tempo, as palavras, o que você não está vendo ou o que você está vendo. Não deixa isso comprometer a obra magnífica que Cristo tem que fazer com você. Josué 14, para a gente encerrar, do 8 ao 13. Eu tenho que confessar, eu nunca tinha lido dessa forma como eu li hoje. Talvez eu nunca tinha lido. Quando Moisés chama os espias para olhar a terra prometida,
E essa palavra revirou meu coração. Porque às vezes Deus só quer que a gente se submeta a Ele e faça o que Ele mandou fazer. E aqueles homens lá, não é nem a pregação de hoje, porque Deus já me mandou, eu vou pregar sobre isso em algum momento que eu tiver oportunidade. Mas aqueles homens entraram na terra prometida com um olhar de incredulidade. Só 2 não olharam com incredulidade a promessa. Só 2 confiaram. Só 2 acreditaram que aquela terra era uma terra de bênção. Aleluias. Para eles, para aquele povo. Não era só para aqueles espias não, tá? Era para toda uma nação. Porque a nação estava, o quê? No deserto, naquela transição para a terra. Não é isso, pastora? Então, eu quero terminar dizendo para vocês, não importa o tempo, a idade, como você está vivendo agora, se mantenha esperançado na promessa. Amém? Josué 14:8. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. O contexto é o seguinte, é Caleb requerendo a promessa da terra. Aqui. Ele tinha uma palavra liberada. E ele vai narrar como ele se encontrava depois, quando ele foi receber essa promessa. Eu, Caleb, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, ele está narrando, jurou dizendo, certamente a terra em que tu puseste o pé será tua e de teus filhos. Ninguém mais acreditava, mas ele estava alinhado com o que Deus falou para ele. Se Deus te falou algo, não importa o que você esteja vivendo, creia que vai se materializar em nome de Jesus, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, ele está falando, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés. Ele está narrando e disse que já tinha 45 anos. Essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora, ele tinha 85 anos. Ele fala, ele dá um retrato. Ele dá um retrato de como ele está, a posição dele, 40 e tantos anos depois. Eu estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Hoje o Espírito está nos perguntando, você está fortalecido como o dia que Deus te chamou? Aleluias! O que você vai narrar sobre a tua relação com Deus, com o teu chamado com Deus? Vai ser uma fé que vai impactar pessoas, ou como dos espias, descredibilizar a Deus. Como é a nossa fé perante o mundo, perante a nossa família, perante a nossa igreja, perante o irmão que está do teu lado? Qual era a minha força? Ele diz da força dele. A força que eu entendo espiritual, a força física dele. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para deitar e dormir? Para descansar? Não, para o combate. Tanto para sair a ele, como para voltar. Sabe o que eu entendo? Ele sai para o combate sabendo que ele vai voltar com a vitória. Aleluias! Você pode ficar de pé? Somos vencedores, muito mais que vencedores. Marchamos contra o forte do inimigo. Aleluias! E levamos tudo aquilo que pertence ao nosso Deus. Nós vamos sair e vamos voltar com a vitória. Aleluias. Senhor, nós te damos graça por essa noite maravilhosa, porque o Senhor está na casa, tu és o dono da casa, e nós nos alegramos, Senhor. Senhor, abençoa mais ainda o teu povo, mais e mais, Senhor. Ajuda cada um de nós, Senhor, porque nós cremos que sairemos daqui com vinho novo e os nossos odres estão preparados, Senhor, para receber tudo aquilo que tu tens para nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Quero lembrar que sexta e sábado o culto dos enraizados é às 19h30. No domingo, 8h30, normal, só não teremos escola bíblica, mas o culto normal, 8h30 e às 18 horas, tá bom? Contamos com a sua presença. Lembrando que terça e quinta-feira temos culto de jejum e oração de 8 às 9 da manhã, tá bom? Você que tem um tempinho antes de trabalhar, ou você que está de férias, qualquer coisa, venha buscar sua vitória também conosco, terça e quinta-feira, a partir das 8 horas. Amém? Que Deus abençoe, uma semana hiper abençoada para cada um, cada família que é abençoada, tá bom? No nome de Jesus. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze. Despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Amém? E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito do Senhor esteja com cada um de nós, com cada membro da nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. A Igreja de Jesus diz: Amém. Deus abençoe e boa semana.